Olá pessoal, hoje eu vou contar um caso que eu atendi já há uns 5 anos aqui no consultório e vou falar sobre o trauma pós-cirurgia. Muitas vezes acontece das pessoas fazerem cirurgias, principalmente aquelas cirurgias em que a pessoa toma anestesia geral e fica inconsciente durante um tempo, né, da cirurgia. E o que acontece? A pessoa passa por algumas situações que conscientemente podem ser traumáticas, essas situações. E esse é um caso específico disso, um trauma pós-cirúrgico e que veio trazer sequelas mais tarde. Então esse paciente, ele há 38 anos atrás, quando ele tinha 11 anos, ele se submeteu a uma cirurgia de extração do baço. Foi uma cirurgia bem grave. E essa cirurgia ela teve muitas complicações. Ele teve que ficar 40 dias internado. E desses 40 dias que ele ficou internado, gente, ele ficou entubado, sabe? E o fato dele ter ficado entubado esse tempo todo trouxe como sequela a perda da elasticidade do esôfago, para abrir e fechar. Então, depois disso, ele começou a ter dificuldade para engolir, desde a adolescência até a fase adulta. Aos 25 anos, ele fez uma cirurgia para dilatação do esôfago e a partir daí ele passou a ter maior facilidade para engolir. Entendeu? No entanto, o que aconteceu? A partir daí, ele passou a ter um comportamento repetitivo, ele passou a ter uma mania de ficar raspando a garganta, de ficar pigarreando, assim o tempo todo, sabe? E isso o incomodava muito, né? E incomodava também as pessoas em volta, inclusive a esposa, que vivia diariamente com ele. E isso estava, inclusive, prejudicando o seu relacionamento. E foi aí que eles me procuraram, na época, para fazer uma terapia de casal. Não só porque o relacionamento não estava bom, e essa situação incomodava demais a esposa, da questão desse pigarro. E foi aí que a gente fez uma hipnose, fizemos uma regressão, e foi muito interessante. Porque ele percebeu como que a cirurgia aconteceu. Ele voltou lá no momento da cirurgia, lá aos 11 anos de idade. Então o que aconteceu? A anestesia geral não pegou totalmente, tá? E ele estava entubado. E ele não conseguia falar, não conseguia mexer nessa situação. E ele sentia dor. E ele sentia dor e ele gritava de dor, só que a voz não saía, ou seja, ele gritava internamente. E os médicos não escutavam esses gritos internos dele. E além disso, durante a cirurgia, lá na regressão ele visualizou isso, né? Durante a cirurgia, ele escutava os médicos conversando. E os médicos dizendo, olha, esse caso é impossível, né? Que praticamente esse caso não teria jeito. E isso ficou registrado no inconsciente dele por 38 anos, gente. Imagina isso. Ele já nem linkava, ele já nem associava a questão da mania, do pigarro, com a questão da cirurgia. Nem lembrava disso. Então, nesse momento, em que ele se vê lá, aos 11 anos, né, sofrendo, querendo gritar, sentindo o tubo na garganta, eu faço uma que a gente chama de dissociação hipnótica, dissociando o eu adulto e o eu criança, e promovo esse encontro e falo para esse eu adulto ir até a sala de cirurgia onde ele estava, conversar com os médicos, dizer para eles, olha, a anestesia não pegou, para que eles pudessem aplicar mais uma carga de anestesia, né? Claro que isso imageticamente. E aí ele vai construindo, né, essa nova cena na mente dele. O médico, entre aspas, né, injeta outra anestesia. E aí ele vai ficando mais calmo, né?
E a gente vai mostrando que ele sobreviveu, e a gente vai dizendo para ele que ele sobreviveu, que ele pode agora relaxar, que ele não está sentindo mais dor, que a cirurgia vai ser um sucesso. E assim a gente vai ressignificando aquela cena, colocando aquela cena num novo contexto. E aí ele, a partir dessa nova cena, ele vê a criança já agora dormindo, mais tranquila, os médicos terminando a cirurgia, a gente vai evoluindo, até que ele se vê tendo alta, né, após a retirada do tubo, e com esse novo cenário, né, esse novo contexto. E aí, ao retornar da sessão, aí retornando do transe, né, eu vou dizendo para ele para integrar agora no seu coração essa criança mais tranquila, essa criança restabelecida, essa criança se sentindo melhor. Talvez você possa até ver essa criança já brincando, essa criança já feliz, sem nenhum sintoma na garganta, ok? E o mais interessante disso tudo, depois dessa sessão de hipnose, ele parou completamente com a mania de capigarreano, e com isso convivendo melhor com a esposa e até mesmo socialmente. E então, gente, tem muitos casos que, embora a cirurgia tenha sido um sucesso, tem muitos casos que há um acometimento de um trauma pós-cirúrgico e que a pessoa às vezes não tomou conhecimento disso. E aí, no atendimento psicológico, na regressão de memória especificamente, a gente consegue descobrir, levantar os sentimentos, ressignificar a cena e limpar tudo isso. E a pessoa ter uma vida melhor. Então era isso que eu tinha para falar. Grande abraço para vocês. Depois eu conto mais.